Então, meus irmãos, cuidado, porque é justamente isso que está acontecendo na nossa geração. Esse tempo é um tempo de trevas espirituais. Então esse parênteses eu coloco para advertir todos nós que estamos aqui. Isso tem implicações diretas na vida dos nossos filhos. De uma maneira ou de outra, esses comportamentos negativos afetarão a consciência dos nossos filhos. Isto será a autodestruição da nossa sociedade. Se você estuda a história da igreja, você vai ver que os aspectos sociais da vida da igreja impactou o mundo. Você imagina que no ano 300 a igreja já tinha evangelizado o mundo todo? Você sabe o que fez diferença na igreja primitiva? Dentro da sociedade romana, grega, aquelas grandes metrópoles daquele tempo, era a maneira como os cristãos viviam. Naquela época o paganismo era muito forte, era cultura paganismo. Então havia uma diversidade de deuses e de religiões. Então quando as pessoas iam na casa umas das outras, elas deveriam cultuar os deuses daquelas famílias. Porém os cristãos, eles tiveram uma atitude diferente. Eles não cultuavam nenhum outro Deus que não fosse o único Deus verdadeiro. Uma outra coisa, os cristãos, eles não se curvavam a nenhum outro ser, e nem mesmo a César, porque César era o Deus para todo o Império Romano. Todos os Césares, eles eram adorados como divindade. Os cristãos não adoravam nenhum outro Deus, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sociedade não entendia como eles eram capazes de morrer por não adorar César. As pessoas ficavam chocadas com o altruísmo, com a ousadia daquele povo que não se curvavam a estátuas, que entravam nas suas casas e não se curvavam aos seus deuses. Havia um lugar em Roma onde muitas crianças eram abandonadas porque seus pais não as queriam. Algumas famílias não queriam filhas mulheres, porque naquela geração pervertida, em muitas situações e religiões e contextos religiosos, ter uma filha mulher era quase que um sinônimo de maldição. Sendo que, irmãos, a mulher é como que uma coroa da criação de Deus. O homem Deus criou do pó da terra, mas quando a Bíblia vai dizer que Deus criou a mulher, a palavra ali é baná, e da costela do homem Deus transformou-a em uma mulher. Sabe o que significa essa palavra transformou-a? Edificou. O homem foi criado do pó da terra e a mulher foi edificada. Você vê a delicadeza da criação da mulher. Então, olha o que acontecia, irmãos. Os cristãos iam para aqueles lugares e pegavam aquelas crianças abandonadas, levavam para suas casas e criavam como filhos. A sociedade romana ficava espantada. Ficava espantada porque os cristãos, eles não eram polígamos, eles só tinham uma mulher. Um outro detalhe, que as mulheres pagãs olhavam e viam que as mulheres cristãs eram amadas. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, era um mandamento. Então os homens cristãos amavam suas mulheres, respeitavam suas mulheres, e dentro daquela sociedade onde a mulher era um objeto de quinta categoria, no meio cristão, a mulher, ela era uma coroa, ela tinha brilho, elas tinham alegria nos seus olhos. As mulheres pagãs olhavam para uma mulher cristã e via nela sorriso, porque as mulheres não tinham sorriso, elas eram afligidas. As judias não podiam andar em lugares públicos. As cristãs, elas eram uma mulher que elas tinham uma liberdade espiritual, uma alegria espiritual. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ali as multidões corriam para as reuniões dos cristãos, porque ali as mulheres queriam também ser aceitas e amadas. Você sabia que a maneira cristã de viver contagiou o mundo? Isso, irmãos, é que o Espírito Santo está dizendo. Nós precisamos contagiar o mundo com as nossas casas.
Sinceramente, irmãos, nós precisamos contagiar as pessoas aonde nós moramos. Nós precisamos fazer da nossa casa um instrumento de evangelização. Nós precisamos pegar os ímpios que moram em torno de nós e trazer para dentro das nossas casas, para eles tomar um café, para eles ver como que é o nosso amor com as nossas esposas, a maneira como nós lidamos com os nossos negócios. Você precisa ser autêntico, porque se você não for, você será a pior pregação do evangelho. Você vai pregar o evangelho às avessas. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios que nós temos que ser o sal. A carta, aliás. A carta escrita. Nosso Senhor Jesus disse que nós temos que ser o sal, ser a luz, ser sal, ser luz, ser carta. É o que eu e você precisamos para esta geração. Porque o juízo está chegando, irmãos. Agora, olha o que diz aqui esse texto, lindo de Êxodo. Havia trevas em todo o mundo, mas na casa do povo de Deus havia luz. Se você entende isso como literal, como eu também entendo, foi literal sim, foi literal. Como também eu acredito que vai haver um grande eclipse, vai haver a quarta trombeta, vai haver um grande eclipse. Esse mundo vai entrar em trevas, mas haverá luz nas nossas casas. Se você ler o Salmo 91, você vai ver isso. Observe bem, Salmo 91, vem aqui comigo. Deixe-me colocar os textos para vocês. Irmãos, não tem um tempo mais importante para nós crermos da palavra do Senhor do que este tempo agora. Versículo 7. Aliás, versículo 5. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem a pestilência que ande na escuridão, nem a mortandade que no meio do dia destrua. Cairão ao teu lado 1.000, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Certamente com teus olhos olharás e verás a retribuição dos ímpios, porque puseste o Senhor como a tua esperança e o Altíssimo como a tua habitação. Não te sobrevirá mal algum, e nem praga alguma tocará a tua casa, pois aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Nas mãos te levarão, para que não tropece nenhuma pedra. Talvez seja isso que vai acontecer conosco, irmãos. Miríades de anjos serão enviados na terra nesse tempo, para não permitir que nós venhamos tropeçar. Você duvida que Deus possa cumprir isso, irmãos? Eu não tenho dúvida, porque Ele diz que vela para cumprir a sua palavra. Sobre o leão e a áspide pisarás o filhote do leão e a serpente, porquanto em mim puseste seu amor, eu também o livrarei, o colocarei no alto, pois conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, com ele na angústia estarei, o livrarei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Estão vendo, irmãos? Aleluia por esses textos. Aleluia porque o Senhor nos guardará na escuridão noturna. Aleluia porque Ele nos guardará da praga que vai assolar todo dia. Ele vai nos guardar. Ele vai enviar anjos para nos guardar. Sabe por quê, irmãos? Porque há luz nas nossas casas. Pensa como vai ser esse tempo, irmãos. Esse tempo será um grande avivamento. Um grande avivamento. Nós vamos desejar ter casas maiores para guardar, para congregar as multidões que entrarão ali. Eles não terão outra saída a não ser ter que ouvir Cristo da nossa boca. Você e eu dizer, sabe por que isso está acontecendo? Olhe a palavra de Deus. Nós vamos ficar com o jornal numa mão e a Bíblia na outra e dizer para eles: Deus vela pela sua palavra. Esse juízo que está acontecendo aqui, Deus falou, aconteceu no Egito, está acontecendo agora. Prepare a tua vida, arrependa dos seus pecados, porque o Cordeiro está voltando. Nós temos que acreditar nisso, irmãos. Nós temos que colocar o nosso coração na palavra de Deus, porque se isso não for fato,
isso não for verdade, então o que nós estamos lendo?